Shalom, shalom, graça e paz, povo de Deus, amém? Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor pela sua vida. Nós vamos iniciar aqui a nossa transmissão ao vivo. E como ao vivo é assim mesmo, já disse o outro, né? Eu quero convidar você para estar conosco, em nome de Jesus, que o Eterno possa te abençoar e que você possa ser abençoado essa noite. Eu quero orar e quero adorar o Senhor junto com você e que o Senhor fale ao seu coração. Soberano Deus e Eterno Pai Celestial, bendito é o teu nome, Senhor. Nós te adoramos, nós te bendizemos, nós exaltamos o teu nome, Senhor. Nós te agradecemos pela cruz, porque antes da cruz, ó Deus querido, estávamos condenados, mas, ó Deus querido, a cruz nos trouxe salvação, e agora podemos, ó Pai querido, erguer a nossa voz, colocar o nosso coração diante de Ti, Senhor, elevar os nossos pensamentos a Ti, gerar, ó Deus querido, uma atmosfera favorável ao Teu nome nessa terra, para que, ó Deus querido, a terra que está cheia da Sua glória possa inundar os corações das pessoas, Senhor, possa inundar, ó Pai querido, a vida das pessoas, possa inundar as casas das pessoas, possa inundar de bênção, de favor do Senhor. Por isso, ó Deus querido, estamos aqui. Queremos, ó Deus querido, orar a Ti, ó Deus, e Te pedir, Senhor, cuida de nós. Coloca-nos debaixo das Tuas asas, Senhor. Guarda-nos, ó Pai querido, em nome de Yeshua HaMashiach. Protege o nosso coração, ó Deus querido, da falácia. Ó Deus querido, que o nosso coração esteja voltado para Ti, porque nós queremos guardar os nossos corações, porque dele procede toda a saída, Senhor, desta vida. Tudo aquilo que intentamos fazer, tudo que queremos fazer, Senhor, está, ó Deus querido, brotando do nosso coração. E é no nosso coração que mora o Teu Espírito Santo. É no nosso coração que o Senhor está alojado, está, ó Deus querido, morando, porque o Senhor não habita em tendas feitas por mãos humanas, mas o Senhor habita, ó Deus querido, em nós, porque o Senhor nos fez imagem conforme a Tua semelhança. Nós somos feituras Tuas, Senhor, somos templo do Teu Espírito, e para onde nos dirigimos, para onde, ó Deus querido, nos locomovemos, o Senhor está conosco. E nós te rogamos por isso, Espírito Santo, ser conosco por onde andarmos. Se por algum caminho, ó Deus querido, algum demônio maluco subir a respeito do Teu povo, ó Deus querido, por 7 caminhos há de se desviar, porque maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. E nós, ó Pai querido, nós não obedecemos, ó Deus querido, leis mundanas, ó Deus, que nos afasta de Ti, porque o pecado nos afasta do Senhor. Mas, ó Deus querido, nós obedecemos, ó Deus querido, a Tua palavra, que é viva e eficaz, é, ó Deus querido, como uma espada de 2 gumes, e que faz separação de alma e espírito, junta e medula. E nós, ó Deus querido, obedecemos a Tua palavra, Senhor Jesus. Nós obedecemos a Tua palavra, Senhor, e nós Te bendizemos. E por isso, ó Deus querido, estamos nesse lugar para fazer, ó Pai querido, valer o Teu reino nessa geografia, para que os céus que estão sobre a nossa cabeça, Deus, se renda, a atmosfera do céu, ó Deus querido, se renda ao Teu poder, ao Teu domínio, à Tua onisciência, à Tua onipotência, ao Teu poder santo, Senhor, porque nós acreditamos piamente, ó Deus, que o Senhor está olhando para o Brasil, que o Senhor está olhando, ó Deus querido, o movimento, ó Deus, das Tuas igrejas, da igreja, ó Deus querido, que o Senhor mesmo constituiu em Cristo Jesus, quando Jesus é o cabeça desta igreja, e nós, ó Deus querido, somos o corpo que se locomove nessa terra, e queremos nos locomover de acordo com a Tua vontade, Senhor. Queremos nos locomover como filhos, ó Deus querido, de Ti, filhos do Senhor. Queremos nos locomover como aqueles, ó Pai querido, que são guardados por Ti. Por isso, Deus, em nome de Jesus, sê conosco, Senhor. Que o Teu nome seja exaltado, que o Teu nome seja bendito, que o Teu nome, ó Deus querido, que é nome dado sobre todo nome, seja, ó Deus querido, manifesto para a Tua glória, para o Teu louvor, em nome de Yeshua HaMashiach. Nós Te bendizemos, Senhor, e nós declaramos o nosso amor por Ti,
Declaramos, ó Pai querido, o quanto nós te amamos, o quanto, ó Deus querido, desejamos estar contigo, Senhor. Por isso, ó Deus querido, guarda os nossos corações, guarda a nossa vida diante do Senhor, porque em teus braços, ó Pai querido, é o nosso descanso. Aleluia! Em teus braços é meu descanso. Sim, Senhor. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Descansa no Senhor, querido. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E seu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços há meu descanso. Descansa. Em teus braços há meu descanso. Aleluia! Em teus braços há meu descanso. Em teus braços há descanso. Em teus braços há meu descanso. Meu lugar. Em teus braços há meu descanso. Em teus braços há descanso. Em teus braços há descanso. Glória ao teu nome, Deus. Eu nasci no teu abraço. Sim, Senhor. Eu nasci pra te vencer. No teu abraço estou seguro. Abre o seu coração para a palavra do Senhor. Abraço estou. Abre o seu coração para a palavra do Senhor. Realizado. Abre o seu coração, abre o seu coração. Aleluia. Glória a Deus. Você já entendeu? Nós vamos continuar. Que o Eterno possa abençoar a sua vida. Shalom, graça e paz. Você que está chegando agora aí no Facebook, né, nós estamos tentando fazer aqui a transmissão ao vivo. Em nome de Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Que o Eterno possa te abençoar, te guardar, te proteger. Que o Eterno seja a tua luz. Que o Eterno ilumine teus passos, assim como a palavra de Deus diz em Salmos 105, Salmos 119, 105. Lâmpada para os meus pés, que é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Que essa palavra de hoje possa literalmente ser lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos.
Em nome de Jesus. Amém. Eu quero trazer aqui 1 João, capítulo 3. Se você tiver aí uma Bíblia aí na sua casa, você pode abrir aí a palavra do Eterno. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. 1 João, capítulo 3. Alguns versos da palavra do Eterno para essa noite, para o seu coração. Eu quero que você declare no seu coração hoje. Eu quero que você declare assim: eu sou filho. Eu quero que você declare isso no seu coração, para o seu entendimento. Você possa declarar isso: eu sou filho. Se você entender isso no seu coração, que você é filho, tenho certeza absoluta que você vai receber tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Tudo aquilo que o Eterno quer para você. Você vai literalmente receber de Deus. Por isso, abre primeira carta de João, primeira carta de João, eu estava aí embaixo. Isolado, isolado, melhor dizendo, né? Mas estava isolado também. Capítulo 3, a partir do verso 1, quero ministrar uma palavra no seu coração, que o Espírito Santo possa falar contigo, que o Espírito Santo possa falar comigo, porque a minha oração é que eu não fale nada de mim mesmo. Eu geralmente faço uma cola, né? Tiro uma colinha aqui para mim, mas eu fico totalmente à dispensação do Espírito do Senhor. Aquilo que Deus fizer na hora, colocar no meu coração e estiver dentro da vontade dEle, eu vou gerar aqui nesse lugar e eu vou falar para você, mesmo estando ao vivo. Tem coisas que a gente acaba retendo, mas eu vou gerar tudo aquilo que Deus gerar no meu coração hoje. Eu quero transmitir para você. 1 João capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tenha essa esperança, purificar-se-á a si mesmo, como também Ele é puro. Qualquer que pratica o pecado, também pratica a iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não viu nem conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus, para que
esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Se você não souber o que pensar, pense em Jesus, Jesus, Jesus. E se você for mais pentecostal, né, você possa pensar em Yeshua, Yeshua HaMashiach, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo Messias, nosso Senhor e nosso Salvador. E no dia final, e no juízo final, e quando nós estivermos diante do tribunal, também nosso juiz. Nós reconhecemos o teu amor para conosco, em que o Senhor se entregou na cruz do Calvário e nos redimiu, e nos reconciliou contigo mesmo, Senhor. E nós estamos aqui para fazer valer o teu evangelho, as boas novas, Senhor, da salvação, pregada. E aqui, ó Deus querido, também não é diferente. Nós manifestamos a vontade, ó Deus querido, nós manifestamos o querer da tua palavra nos nossos corações, manifestamos a vontade de ouvir o Senhor falar conosco. Por isso abrimos os nossos corações, declaramos que a nossa mente está alerta, e nós, ó Pai querido, queremos confessar que depois que sermos ministrados por essa palavra, nós, ó Pai querido, tomaremos a atitude de sermos pessoas diferentes, em o nome de Yeshua HaMashiach. Amém, amém e graças a Deus. 1 João capítulo 3 vem literalmente narrando algo muito poderoso da parte de Deus, que nos coloca na posição de filhos esses que foi literalmente reconciliados com o Pai através de Jesus Cristo. E nós, por sermos agora lavados e remidos por esse sangue, nos aproximamos da graça e da glória, da eternidade de Deus. E por isso eu quero confirmar essa palavra no seu coração hoje. Eu quero dizer para você esta noite que ser filho de Deus tem que gerar em você uma nova experiência de vida. Ser filho de Deus tem que gerar em você uma nova experiência de vida. Se você aceitou a Jesus, se você frequenta uma igreja ou não, você precisa compreender que você tem que ter na sua vida experiências novas de vida, e não a experiência do passado, e não simplesmente ser uma pessoa experimentada, e não ser simplesmente uma pessoa que viveu muitos anos, e pela quantidade de anos que viveu, é o que você gerou de experiência, e aí você começa a sentar numa rodinha, né? Quando isso for oportunidade, é claro, né? E aí você começa ali naquela rodinha, começa a conversar, e começa a falar da sua vida, e começa a falar das suas experiências. Eu lembro que na época que eu tinha 16 anos, eu sempre parei próximo a pessoas mais velhas, e talvez por isso tenha gerado em mim uma maturidade mais rápido a respeito da vida. E eu fiquei ali junto daquelas pessoas adultas, e eu ficava ouvindo eles, não falava nada, simplesmente ouvia, porque eu, na verdade, nem sabia porquê, mas agora sei, através das escrituras, que é melhor ouvir do que falar, que a sabedoria vem pelo ouvir, que a fé vem pelo ouvir, né? Ouvir as coisas de Deus. Então, nós vivenciamos hoje coisas novas, e você nasce e você começa a gerar experiências, né? Com 3 anos de idade, talvez você lembre alguma coisa de 3 anos de idade. Se você parar e pensar, né, e puxar na sua memória, talvez você lembre alguma coisa quando você tinha 3 anos de idade, né? Eu não lembro de jeito nenhum quando eu tinha 3 anos de idade. Eu, sinceramente, eu não consigo lembrar, né? Talvez uma vez, eu não sei se eu tinha 3 anos de idade, mas eu era bem pequenino,
que eu lembro que a minha mãe me colocou em cima de uma cama, né? E a cama estava em cima da mesa, em cima de outras cadeiras, porque havia chovido muito, e aonde eu morava, o lugar enchia, havia enchente, e a minha mãe me colocou ali, me guardando, né, daquela enchente, e me colocou no alto. Lembro disso. Talvez eu talvez tivesse 3 anos de idade. Já com 7 anos, não. Com 7 anos você consegue compreender, a escola, né? Com 6 anos talvez você já lembre bastante, não é? Depois você vai obtendo outras experiências. Com 12 anos você já pensa que é dono do seu nariz, né? E acha que você sabe da vida. Você começa a não obedecer aos pais, né? E aí com 12 anos começa a querer gerar uma desobediência, né? Com 12 anos você fora de casa. Eu fiz 13 anos de idade. E com 13 anos de idade, eu levei 13 pontos. Minha mãe dizia para nós não sairmos, né, de perto sem falar com ela. E eu lembro que naquele ano eu resolvi andar de bicicleta com um amigo na casa de um parente dele, lá em Barra dos Testes, para quem conhece, né? E eu desci o morro com a bicicleta arrebentou o freio de mão. E eu fui direto com a cara, né, numa pilastra enorme, e eu bati com o rosto, fiquei em pé, e resultado da história, né, dessa minha experiência, eu tenho marcado no meu rosto aqui, você não vai conseguir perceber daí, uma cicatriz. Eu perdi o dente central, eu tenho um dente posto agora, né, e eu fiquei marcado. E naquele dia, eu estava fazendo 13 anos de idade, e eu faço aniversário no dia 13 de outubro, e a hora que eu me machuquei era às 13 horas, e isso tem registro no hospital, ali de Vilar dos Teles, né? E eu levei 13 pontos na boca. Eu levei 6 pontos pelo lado de dentro, e levei 7 pontos pelo lado de fora. Então eu sou igual Zagalo, você tem que me engolir, né? Eu amo 13, né? E nós vivenciamos as nossas experiências, uns experiências boas, outros experiências ruins, e aí depois você vai vivendo, 16 anos, e aí 16 anos você está pensando que é dono do mundo, né? E aí quer até dirigir carro sem ter habilitação, né? Já quer até pensando em fazer uma casa, enfim, né? Principalmente as mulheres, né? Que as mulheres são 5 anos mais adultas do que os meninos. Um menino de 16 anos, né, meio que imaturo, mas uma menina com 16 anos, né, já consegue aí pensar em até casamento. Enfim. E aí 20 anos, e aí daí para cá as suas experiências já não contam mais desse jeito que eu contei para você, mas a tua experiência começa a contar de 10 em 10. Tu entra na casa dos 10, vai ver 20, 30, 40, 50, as suas experiências agora começam a partir de cada 10 anos, né, e você vive as suas experiências. Mas eu quero te dizer essa noite, né, dando aqui essa ilustração para você, que você precisa viver experiências novas em Deus. Mas ser filho de Deus gera essa experiência de vida, porque a experiência de vida para ti é experiência de vida em abundância, é experiência de vida eterna, ou seja, o seu cotidiano como filho de Deus não pode ficar oscilando, não pode simplesmente paralisar por causa daquilo que é externo. Por quê? Porque o que tem que mover você é o interno, é aquilo que sai da sua boca, é que literalmente contamina o homem, não é o que entra, diz as Escrituras. Então, literalmente, você precisa fluir e precisa obter experiências do Espírito que habita em você, para que você possa obter desse Pai Celestial, desse Pai amoroso, tudo aquilo que Ele tem para a sua vida, tudo aquilo que Ele gerenciou para você como história da sua vida, para que você não chegue em um momento da sua vida e a sua vida seja paralisada pelas circunstâncias, seja paralisado por qualquer tipo de dano. Por quê? Porque Deus já te abençoou. E eu estava aqui comentando ainda há pouco, né, com uma irmã,
E o que eu falei de experiência a respeito disso, por exemplo, foi quando Balaão ele resolveu literalmente amaldiçoar o povo de Deus. E quando Balaão resolveu amaldiçoar o povo de Deus, e que ele pegou a sua mula e que ele foi andando, resultado da história é que a mula teve que falar com Balaão, porque Balaão não viu o anjo que estava à sua frente, e ele bateu, no animal, sem compreender o que de fato estava acontecendo. Então ele teve que ouvir Deus falar pela boca do anjo que ele não poderia amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Ou seja, as experiências que você tem na sua vida, as experiências que você precisa viver na sua vida, as experiências que hoje você tem que ter, são experiências que Deus já abençoou para você, que Deus já preparou para você, que Deus já escreveu na eternidade aquilo que você vai viver, porque Deus, ele detém nas mãos, ele domina nas suas mãos o conhecimento de todas as coisas, por ser onisciente. Então, querido, você precisa compreender isso, porque o texto, no versículo 1 do capítulo 3, diz: vede, com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. O Pai concedeu um amor inigualável a qualquer. É tão tremenda que quando João, lá no Evangelho, no capítulo 3, ele vai narrar sobre o amor de Deus, ele fala que o amor de Deus foi de tal maneira, porque ele não conseguiu descrever esse amor que entregava a sua própria vida. Então ele, ele amou você de forma inigualável, ou seja, de qualquer... Não tem como você fazer um paralelo de alguém que diz que te ama, ou de paixões nesse mundo, ou de amores nesse mundo, amor por alguma coisa, ou amor, enfim, você não tem como comparar o amor de Deus, porque o amor de Deus é incomparável, é algo que vai além daquilo que é a compreensão humana, porque nós não compreendemos perder a nossa vida, nós só compreendemos ganhar, nós não compreendemos perder. Na verdade, desde quando pequenos somos, nós nunca queremos perder, nós não fomos programados, o nosso DNA não foi programado para perdermos, até porque quando fomos construídos por Deus, o nosso DNA estava conectado à eternidade. Então nós não estávamos programados para vivermos essas ruínas e essas desgraças que acabam acontecendo na nossa vida, acabam acontecendo no globo terrestre, acabam acontecendo perto das pessoas. Então precisamos compreender esse amor de Deus que é inigualável. Você é visto de forma diferente ou incompreendido quando declara a sua fé, quando você declara ser filho de Deus. As pessoas não compreendem como que pode, fulano era assim, era assado, e agora fulano resolve ser crente, agora fulano diz que aceitou Jesus. É exatamente isso que o texto está dizendo no versículo 1. Por isso o mundo não nos compreende. Como que o mundo vai compreender uma pandemia da forma que está, e o crente continuando a orar por você, para que você não seja contaminado, para que você não seja contaminado por esse mal? Então, você precisa compreender isso no seu coração, você precisa compreender que você é filho, e como filho você precisa viver experiências novas na sua vida, experiências que Deus quer que você viva. E quando alguém tem alguma enfermidade, e aí você declara para a pessoa: está curado em nome de Jesus. Como que a pessoa vai compreender alguém que tinha câncer e agora não tem mais? Alguém que não enxergava e agora enxerga? Alguém que não falava e agora vê? E nós vivemos muitas experiências de milagres. Inclusive aqui mesmo na PIB da Vila, muitas pessoas foram curadas, muitas pessoas foram que tiveram à beira da morte, e Deus regenerou, e Deus fez com que a vida entrasse na vida da pessoa. E aí, claro que o mundo nunca vai compreender esse fim, Por exemplo,
na época, a ressurreição de Lázaro. Como que eles iam compreender a ressurreição de Lázaro? Inclusive, os fariseus, os religiosos, foram ter com Lázaro para saber de fato se ele havia morrido de fato. Por isso, Jesus, onde estava, demorou 4 dias para chegar, uma vez que ele foi notificado da doença do amigo Lázaro, mas ele esperou, porque ele sabia que quando ele chegasse lá, ele ia fazer um milagre muito tremendo, que as outras pessoas iam acabar acreditando nele, acreditando que ele era de fato Deus, que ele era aquele que foi o enviado, ele era o Messias. Então Jesus vai lá, e quando nós vemos esse cenário como filhos de Deus, nós vivemos felizes em saber que o nosso Pai cuida de nós. Quando nós sabemos que Ele pode curar, que Ele pode restaurar, que Ele pode tomar conta da nossa vida, que Ele pode sim nos dar um caminho melhor, uma vida melhor, nós ficamos mais felizes. Por quê? Porque viver com promessa, querido, é melhor do que viver sem promessa. Tu lembra quando você ia fazer 18 anos de idade? E que o teu pai te prometeu um presente, né? Para quem é mais abastado, né, financeiramente, talvez teu pai te falou, quando tu fizer 18 anos, você vai ter um carro, né? Quando você tiver 18 anos, eu vou pagar a sua habilitação. Quando você fizer 18 anos, vou te dar uma bicicleta. Eu não sei qual foi a promessa que fizeram para você, mas você ficou muito feliz em ter a promessa. Você gerou uma expectativa a respeito daqui. Você gerou uma expectativa se de fato você ia receber ou não aquele presente. O que Deus está gerando no meu coração em relação à nossa vida é exatamente isso. É para que nós vivamos na expectativa da promessa, sabendo que Ele é fiel e que Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Porque Ele é fiel. Porque Deus é o nosso Pai. E nós, como filhos, nós temos sim, sabe, que viver nessa terra, sabendo que o nosso Pai, Ele cuida de nós. Sabe, quando os discípulos não compreenderam isso, o texto da palavra de Deus vai dizer que nós podemos sim olhar as aves, podemos olhar os lírios nos campos, mas que nenhum deles nem semeiam, não trabalham, não fiam, e Deus, o Pai, os dá alimento, os dá vestimento, e ainda mais a nós, que somos filhos dele. Se nós somos maus, diz a palavra, e nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, imagina o teu Pai Celestial. Imagina Deus, o que Ele fará por você. Alô? Versículo 6 desse capítulo diz assim: qualquer que permanece nele, não vive pecando. Qualquer que vive pecando, não viu nem o conheceu. Ou seja, segunda coisa que nós precisamos aprender é que a sua declaração de filho de Deus tem que demonstrar permanência na fé. Se você, como filho de Deus, precisa viver novas experiências, você, como filho de Deus, precisa permanecer na fé. Por que permanecer na fé, pastor? Porque o texto está dizendo que aquele que permanece nele vive sem pecar. Ou seja, é possível viver sem pecar. E quando você peca, você negligencia a sua paternidade. No versículo 7 diz assim: filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Então, querido, você precisa entender no seu coração que você não pode negligenciar a paternidade. Deus é Pai. Inclusive tem um dito popular, um provérbio popular, que diz que Deus é Pai e não é padrasto, né? E de fato Ele é Pai. Se você é filho, não pode viver na prática do pecado. Você precisa identificar o pecado na sua vida, e você precisa literalmente deixar o pecado. Alô? Você precisa entender isso. Porque às vezes, queridas, as pessoas pecam, e elas
problema. Todo pecado é um problema, mas nem todo problema é um pecado. Talvez você não tenha dinheiro para pagar suas contas. Isso não é pecado. Não ter dinheiro para pagar conta não é pecado. Mas se você negligencia a sua conta tendo dinheiro e você simplesmente negligencia, deixa o seu CPF, né, ser sujo, o seu nome sujo, né, ou gera um gato, enfim, você faz alguma coisa que negligencia a lei do teu país, literalmente você está pecando. Então você precisa compreender, precisa separar o que é pecado e o que é problema. O que é pecado, você precisa confessar diante de Deus e você precisa deixar. E o que é problema, você precisa resolver. Você não pode acumular o problema na sua gaveta, porque se você acumular o problema na sua gaveta, no dia que você abrir aquela gaveta, vai ter tanto problema, tanto quanto você não vai conseguir resolver. Então, vá lá na sua gavetinha de problema, abre ela e começa a resolver problema por problema. Alô? Você precisa ir lá e começar a resolver problema por problema. Você não pode negligenciar, sabe? Você não pode negligenciar. Você precisa pedir perdão dos seus pecados. E você precisa gerar na sua vida a sua comunhão com o Eterno. E começar a viver como filho de Deus, sabendo que Ele tem bênçãos para você, que Ele tem prazer em te abençoar. Então, em nome de Jesus, que você possa entender isso no seu coração, como filho, em nome de Jesus, entenda isso no seu coração. Se você vier a pecar num acidente, num percurso, você se arrepende e você deixa pecar. Você pede perdão e é perdoado. E você não perde a paternidade de Deus. Mas se você peca e você está muito satisfeito com o seu pecado e você não quer pedir perdão dos seus pecados porque você entende que você está muito bem, obrigado, então, querido, eu quero te dizer uma coisa, que o teu Pai Celestial não vai te reconhecer como filho. Mas se você permanece no pecado, veja, verso 8 diz assim: quem pratica o pecado é do diabo. Não sou eu que estou falando, alô? Depois você vai brigar com Deus lá no céu, quando você chegar lá, que você chegar no julgamento final, que você vai diante do tribunal de Deus, como diz as Escrituras, e aí você pergunta para ele, você fala com ele. Porque o texto está dizendo, no verso 8, no capítulo 3 de 1 João, que quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer a obra do diabo. Não existe desculpa para viver no pecado. Por quê? Porque Jesus veio desfazer a obra do diabo. Jesus veio redimir-nos. Jesus veio redimir a mim e a você. Então, querido, que você possa receber a orientação de Paulo em Efésios capítulo 4, verso 27. Não dê lugar ao diabo. Falou? Veja o verso 9 do texto. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Alô? Você é nascido de Deus? Você permanece em Deus? Ou você já desistiu da sua caminhada? Ou você já desistiu de Deus porque entende que aquilo que talvez alguém tenha liberado para você como palavra profética não aconteceu? Eu já vi muito isso acontecer. O pregador está ali ministrando, de repente ele lança uma palavra profética, só que não tem só você lá, existem outras pessoas, e talvez aquele profeta, na hora de lançar a palavra profética, ele errou o alvo. Talvez a palavra fosse para outra pessoa, e aí ele apontou para frente, você recebeu a palavra profética e não aconteceu na sua vida, e você se decepcionou. Deixa eu te falar que você precisa
nascer de Deus. Você precisa permanecer em Deus. Você precisa liberar o seu coração, porque aquilo que Deus prometeu, Ele cumpre. Então, se Deus não te prometeu, e você pensou que Ele te prometeu, vá com os seus joelhos diante dEle, fale com Ele e peça a Ele aquilo que você deseja. O que deseja o seu coração? Peça a Ele. Fale ao Pai em secreto, porque em secreto Ele vai te ouvir. E se Ele te ouvir tudo aquilo que você pede ao Pai, em nome do Filho, Ele vos concederá, diz as Escrituras Sagradas. Então você precisa entender isso no seu coração e não criar um rancor a ponto de te afastar da presença de Deus, a ponto de aniquilar a tua fé, a ponto de te afastar do povo de Deus, a ponto de você não querer mais Deus na sua vida. Talvez alguém tenha morrido e você está culpando Deus. Talvez alguém tenha pego Covid-19, tenha faltado ar, tenha partido para a glória e você está se culpando, você está culpando Deus, quando na verdade dentro desta vontade permissiva de Deus, todas as coisas podem acontecer de acordo com a vontade dEle. Mas a vontade real de Deus, a vontade final de Deus como Pai, é abençoar o Filho, é dar boas coisas ao Filho, é fazer com que o Filho viva a vida em abundância que Ele prometeu, que Ele saiu da sua glória e veio aqui para resgatar a mim e a você, para nós vivermos ainda nesse tempo, vivermos as bênçãos de Deus, vivermos na paz do eterno, na shalom que desce do alto, a paz que excede todo entendimento. Que tem pessoas, inclusive, que pecam contra Deus quando dizem que a vida é o inferno. Se a tua vida, do jeito que tu está vivendo nessa terra, você pensa que é o inferno, é porque você não sabe o que é inferno. Porque até o inferno, aonde os anjos e o diabo vai estar, vai ser lançado num lago de enxofre. Diz lá em Apocalipse. Então você não sabe o que é inferno. Inferno, você viver numa garoa dessa daí, que você pode deitar na sua cama e dormir, que você pode pegar um sol, que você pode se alimentar, que você está espraguejando a sua própria vida. Você de fato precisa nascer de Deus. Você precisa compreender isso no seu coração. Se você literalmente quer entender a sua vida como um filho de Deus, você não pode, negligenciar a sua fé. Você precisa permanecer firme na fé. Em Hebreus, no capítulo de número 11, todos conhecem, eu vou ler, diz assim no verso 1: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que se não veem. Vou repetir. Ora, a fé é o firme fundamento, ou seja, é a certeza, é o firme fundamento, assim como eu estou em cima desse altar aqui, é o firme fundamento, é algo que está fundamentado, das coisas que se esperam. O que você espera? Você espera em quem? No governo? Você espera no sistema de saúde do país? Você espera em quem? Em quem você confia e em quem você espera as coisas boas, as dádivas, as bênçãos, a vida de paz? Em quem você espera? Sabe, em quem você espera a justiça? Em quem você espera a comunhão, o amor? Em quem você espera? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então, o que você tem esperado? É a prova das coisas que não se veem. Então, se você quer ter certeza das coisas que vão acontecer na sua vida, creia, tenha fé, deposite a sua fé em Deus, que você possa gerar no seu coração fé tamanha, que você não venha duvidar em momento nenhum que Ele é o teu Pai e que Ele quer literalmente te abençoar nessa terra. Por que Ele quer te abençoar nessa terra? Porque tu está aqui, criatura. Porque se Ele não quisesse que tu estivesse aqui, você estava lá no céu. Então, se você está aqui, enquanto está aqui, você vai ser abençoado. E aí, você precisa querer ser. Porque quando você quer ser, você se sujeita como filho. Você se sujeita como filho.
Ele sabe que existe um pai e ele se arrepende. E ele volta. E ele diz assim na sua história: pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Bota-me para trabalhar como um dos seus lavradores. Ei, sabe o que o pai faz com ele? Você conhece a história? Você conhece a história melhor do que eu, na verdade, né? E ele: não, você é meu filho, você estava morto e ressuscitou, você estava perdido e foi achado, agora pode trazer a sandália, bota no pé, bota a roupa nova nele, coloca o anel no dedo. E outra coisa, vamos fazer festa. É assim que o pai faz. O pai faz festa quando o filho volta. O pai faz festa. Há vibração no céu quando há o arrependimento de um pecador nessa terra. Há vibração no céu, há festa no céu. E nós precisamos festejar mais, irmãos. Nós precisamos festejar mais, porque Deus está salvando muita gente ainda nesse tempo. Mesmo as pessoas em casa, mesmo as pessoas vendo uma live, mesmo as pessoas assistindo um vídeo, não é, de alguém pregando, as pessoas têm aceitado e as pessoas têm entendido que é melhor ser filho de Deus do que filho do diabo. Porque o texto que nós acabamos de ler diz exatamente isso. Quem pratica é quem pratica. É quem pratica, quem vive na prática do pecado. O crente não vive na prática do pecado. Você um dia foi pecador. Por quê? Porque você não tinha Jesus. Mas você confessou Jesus no seu coração. O sangue de Jesus te remiu. E você agora foi perdoado. Só que agora você simplesmente se afastou da casa do Pai. Mas o Pai te chama de volta. Mas o Pai quer te reconhecer como filho. O Pai quer colocar novo calçado em você, nova roupa, nova vestimenta, novas experiências. O Pai quer fazer com que a sua fé seja aguçada, para que você possa permanecer. Sabe, você permanecer até o fim, porque aquele que permanecer até o fim, o Senhor diz: dar-te-ei a coroa da vida. Vamos prosseguir, para eu terminar. Terceira coisa que nós precisamos aprender: todo filho de Deus ama o seu irmão, pois são da mesma família. Vou repetir: todo filho de Deus ama o seu irmão, pois são da mesma família. Infelizmente, nós conhecemos casos de famílias estarem se degradando, irmão contra irmão, assim como diz Mateus 24, que seria o início do fim. Irmão contra irmão, pai contra filho, filho contra pai. Mas o que eu estou querendo dizer para ti esta noite, que Deus colocou no meu coração e que o Senhor está falando contigo através das Escrituras Sagradas é: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Verso 10: qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão não é de Deus. Se você odeia o seu irmão, você está passivo do inferno. Alô? Você precisa compreender no seu coração, porque você é filho de Deus. E quem é filho de Deus pratica a justiça. Então, querido, quando você é favorável à justiça, quando você vê 5 cachorros a julgar, você se justo. Né? Um pitbull para correr atrás, um pitbull quando coitado na rua. E as pessoas vibram com a justiça, quando na verdade a palavra de Deus diz que você precisa amar a justiça. E você precisa amar a justiça, porque nisto são manifestos filhos de Deus. Quem é filho de Deus não faz essas práticas. Quem é filho de Deus são pessoas justas. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão não é de Deus. Se você não ama o seu irmão, as Escrituras Sagradas dizem que você não é de Deus. Se o próprio Jesus diz que nós deveríamos amar o nosso inimigo, imagina o nosso irmão. E eu conheço casos de irmão que não fala com o irmão. Eu conheço irmãos que têm bronca do outro irmão. Eu conheço irmãos da igreja que se degradiam. Eu conheço igrejas que se degradiam. Então, querido, você precisa reconciliar-se com Deus. Você precisa
Inclusive ontem a gente deu uma bronca na Jéssica e de Levi forte. Ontem foi estreito para os dois. Porque o pai corrige a quem ama. A própria palavra diz que o pai corrige a quem ama. Se você está vivendo a sua vida, Deus dará, né, a lavanteza, do jeito que você quer viver, e você não está sentindo a correção de Deus na sua vida, lamento te dizer, meu. Lamento te dizer que você está se afastando do amor de Deus. Porque o pai que ama corrige. O pai que ama chama atenção, queira o filho ou não, goste o filho ou não. E eu não tenho conta com os psicólogos, porque os psicólogos vão dizer coisas contrárias a isso. Mas o que eu estou dizendo para você, diante da palavra de Deus, que você precisa amar o seu irmão, e você precisa amar o seu irmão. Você precisa amar a ponto de entregar a tua própria vida por ele. Porque a palavra de Deus diz isso. Você precisa entender no seu coração. Em todo o tempo, você precisa, amar o irmão. E na angústia nasce um amigo. Então você precisa, na verdade, gerar isso no seu coração. Né? Na verdade, o texto acho que é o contrário. Né? Ame o seu amigo e na angústia nasce um irmão. Então você precisa amar, porque ama o pai e você precisa amar sem reserva. O filho precisa amar o pai precisa amar os filhos, no que diz respeito a Deus e nós, o pai nos ama, amém ou não amém? Agora, o que diz respeito à sua casa? Você tem amado o seu pai? Você tem amado a sua mãe? Você, mãe, tem amado os seus filhos? Você, pai, tem amado os seus filhos? Você tem corrigido eles? Ou você tem deixado eles fazer o que eles querem, porque se você for falar, eles ficam de bico? Se você for falar, eles reclamam. Porque a palavra de Deus diz isso, que o pai corrige. O pai ama e por amar ele corrige. E você precisa corrigir os seus e você precisa aceitar a correção do Pai Celestial. Porque o Pai Celestial te ama. Então se Ele está dizendo que você pecou e você precisa corrigir esse pecado, pedindo perdão do pecado, e que você errou, precisa corrigir o seu erro, faça isso. Por quê? Porque Ele te ama. Não fique de bico, não fica com raiva, não fica broncudo. Porque filho é assim. Quando é corrigido, quando é chamado a atenção, quando é colocado de castigo, né, quando gera ali, eles ficam de bico, eles ficam broncudos. Mas quando vão fazer aniversário, pedem presente. São sem vergonha por causa disso, né? Porque quando vai chegar no aniversário, estão broncudos. Mas quando chega no aniversário, pedem presente. Se nós temos essa visão e nós abençoamos e damos o presente no dia do aniversário, e hoje até aniversário da minha sobrinha. Deus abençoe. Viu, Bianca? Deus te abençoe. Eu te amo, viu, Bianca? Deus abençoe você. O Pai também te ama. E o Pai Celestial também te ama. Aleluia. Glória seja dada no nome do Senhor. João 14, 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E será amado pelo meu Pai, disse Jesus. No Evangelho de João, capítulo 14, verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama e será amado pelo Pai. Ei, você precisa guardar os mandamentos de Deus. Então, o que é guardar o mandamento de Deus? Vem comigo. João, capítulo 13, no verso 3 diz: um novo mandamento vos dou. João 13, 34, perdão. Um novo mandamento vos dou, disse Jesus, que vos ameis uns aos outros como eu vos amo. Vou repetir. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós. Sabe, querido, um engano muito grande que nós temos traçado e precisamos corrigir, nós que declaramos ser filhos de Deus, é que nós falamos que nós temos que amar uns aos outros como a si mesmo. E aí quando você está com dor de barriga, você não quer amar ninguém,
dor de cabeça, você não quer amar ninguém. Se você recebeu menos no final do mês, você está com raiva, não quer amar ninguém. Mas se o teu carro bateu e você está com raiva, não quer amar ninguém, e aí você vai depender de como que está o seu astral, né? Entre aspas, é claro. Como que está ali o seu clima, como que você está para poder amar o seu irmão. Porque se você estiver doente, se você estiver mal, né? Se você estiver bem naquele dia, se você estiver com TPM, as mulheres, né? Se estiver ali naquele tempo, você não vai conseguir amar o seu marido. Né? Por quê? Porque você vai estar pensando em amar como a si mesmo. O que Jesus está dando um novo mandamento. Porque amar como a si mesmo é lá de Levítico, que era a lei mosaica. Capítulo 19, verso 18 de Levítico, que diz: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor, diz o texto. Mas o que Jesus Cristo está nos dizendo é que o amor dele é de tal maneira que ele entregou a sua própria vida por mim e por você. E se ele está dizendo como um novo mandamento, aqui em João 13:34, que vocês têm que amar uns aos outros como ele vos amou. Eu tenho que amar os meus irmãos como ele me amou e não como eu amo a mim mesmo. Porque se eu não me amo, segurar aqui o não me amo. Aleluia. Está continuando aí o vídeo. Se eu não me amo, te voltei aqui, retornei. Ao vivo é assim mesmo, como diz o outro, né? Retornei aqui, aleluia. Voltando aqui, eu estava dizendo que nós precisamos amar uns aos outros, não como a si mesmo. Se você ama o outro como a si mesmo, se você não se ama, e se você tem coragem de subir no parapeito de uma ponte, pensando em acabar com a sua vida, se você amarra uma corda no seu banheiro, e você quer botar o pescoço nela e pular lá de cima, se você tem coragem de cortar os seus pulsos, se você tem coragem de se jogar na frente de um carro, se você tem essa coragem, significa dizer que você não se ama. E se você não se ama, como que você vai amar o outro? Como que você vai amar alguém? Significa dizer que você precisa amar como ele nos amou. E ele nos amou entregando a própria vida. Você tem que começar a gerar uma coragem dentro de você, para você amar o seu próximo, entregando a sua própria vida. Você tem que negligenciar a sua existência, o seu ego. Você precisa negligenciar quem é você, as suas vaidades por causa do outro. Você não pode querer para si que o outro aqui, porque você não está no avião e você não é o piloto. Você precisa entender isso. Não é igual aquela campanha de muitos anos atrás. Quem ama, espera. E os adolescentes sempre entenderam a ideia. Não, se você me ama, me dá uma prova do amor. Eu estou te dando, é só esperar o casamento. Ninguém pode comer a merenda antes do recreio. Você não está dizendo que ama o outro porque vai comer a merenda antes do recreio. Porque quando chegar o recreio, querido, a merenda é outra. E aí você vai querer outra merenda. Então você precisa compreender no seu coração que se você ama, você precisa entregar a sua vida pelo outro. Está com coragem para isso? Por exemplo, se você ama, nos dias de hoje, você precisa andar com a máscara no rosto. Você sabia disso? Se você ama o seu próximo, você coloca a máscara. Por quê? Porque o mal que você não quer para você, você não quer para o outro. O bem que você quer para você, você precisa desejar para o outro. Então você não anda de máscara para não ser contaminado. Você anda de máscara para não contaminar ninguém. Então onde você for, vai de máscara. Leva um álcool, gel no bolso. Passe a mão, vai pegar no corrimão do metrô, vai pegar no corrimão do ônibus. Passa gel na mão, álcool e gel na mão e bota a mão no corredor. Para quê? Para você lubrificar o negócio e matar as bactérias. Ajuda esse negócio, sabe, a ser dissipado do nosso meio. Precisamos amar uns aos outros, entregando a nossa própria vida.
O que você está disposto a perder? O que você está disposto a perder em amor ao próximo? Hã? O que você está disposto a perder? Eu, por amor ao meu pai, eu perdi talvez, não é o conforto do meu lar, a minha privacidade. Porque eu peguei meu pai com 84 anos, coloquei dentro da minha casa e estou cuidando do meu pai. E o meu pai sabe disso, eu já falei isso para ele, não tenho problema nenhum em falar, eu amo meu pai, respeito meu pai, e honro meu pai sabe disso, e ele está lá na minha casa por causa disso, que eu honro. Mas ele não foi o melhor pai do mundo. E eu nem tenho bronca por isso, eu nem preciso ir no psicólogo por causa disso não. Porque eu amo meu pai, como Jesus me amou. E se eu tenho que perder a minha privacidade para poder ajudar o meu pai, eu vou perder a minha privacidade para poder ajudar o meu pai. Se eu tive que deslocar o meu filho do quarto dele para botar o meu pai, eu desloquei o meu filho do quarto dele para botar o meu pai. O quanto você está disposto a perder por causa do outro? Se eu lá no início desse sermão eu falei que nós fomos programados para ganhar, né, o nosso DNA, mas o diabo entrou e fez a gente perder. Eu falei isso no início. E agora retorno para ti. Pense, você precisa amar ao outro como ele te amou e ele entregou a sua própria vida. Então, se você está disposto, você tem que começar a rever os seus conceitos de fé, você tem que começar a rever os seus conceitos de filho de Deus. Porque quem é filho de Deus ama o seu próximo como ele te amou. Você não acende a sua ira. Você não quer vingança porque o filho do vizinho jogou uma pedra e quebrou o para-brisa do seu carro. Você pega uma madeira e vai lá e quebra o para-brisa do carro dele. Você está na época da lei de Levítico, olho por olho e dente por dente. Ah, comigo é assim mesmo. Com você é assim mesmo. Mas a palavra de Deus diz que qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. E se não é de Deus, é de quem? Eu vou concluir com um pensamento meu a respeito disso. Porque muitas pessoas dizem ser filhas de Deus, só que elas não aceitam a Jesus como o único e suficiente Salvador. E a palavra de Deus diz muito claro em João, no capítulo 1, verso 12, que todos quantos receberam a Jesus Cristo têm o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, ser filho de Deus é ter o poder de Deus dentro dele, penso eu. Por quê? Porque se você é filho de Deus, o Espírito Santo de Deus habita em você. Se você é filho de Deus, você confessou Jesus, você foi selado pelo Espírito que habita dentro de você. Se é filho de Deus, as suas práticas são outras. Você não fica questionando ou debatendo, né? Você não fica questionando ou debatendo lá no WhatsApp. Você precisa entender isso no seu coração. Alô? Você está aqui? Você precisa compreender no seu coração isso. Você precisa entender, se você é filho de Deus, você precisa rever os seus conceitos. E você precisa receber o amor de Deus na sua vida. Você precisa compreender isso hoje. Você precisa compreender isso no seu coração. Não abandone a sua fé, porque os outros abandonaram a deles. Alô? Permaneça firme, porque os filhos de Deus geram novas experiências. Porque os filhos de Deus permanecem na fé. Porque os filhos de Deus amam o seu irmão, amam o próximo, como ele nos amou. Que o Eterno possa te recompensar
Que o Eterno possa te abençoar, te guardar, te fortalecer. Que o Eterno possa fazer resplandecer o rosto dele sobre a sua vida. E que você possa ter a paz que tanto você busca. E que Jesus Cristo seja esse intermediador entre você e o Pai. Que você possa reconhecer que você precisa de novas experiências em nome de Yeshua HaMashiach. Que o Eterno te abençoe e que o Senhor possa guardar a sua vida. Finalizo aqui essa palavra. Eu quero orar por você mais uma vez, em nome de Jesus. Vocês que nos acompanharam aqui no Facebook, a transmissão não é das melhores, mas espero abençoar você mais uma vez nesse finalzinho. Vamos orar mais uma vez? Fique de pé aqui, em nome de Jesus. Bendito Deus e Pai, louvado seja o teu nome, Senhor, e que o Senhor seja exaltado, e que o Senhor, Deus querido, seja literalmente glorificado, e que o teu nome, ó Deus querido, seja santo. Assim, ó Deus querido, nós também seremos santos, e assim, ó Deus querido, nós glorificaremos o teu nome. Por isso, Deus amado, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar recebendo essa adoração, que o Senhor possa receber as nossas vidas diante de Ti, como um cheiro suave, como um culto agradável, para a glória do Teu nome, Senhor. Que o Senhor seja louvado, engrandecido, glorificado. Ó Deus querido, oramos, ó Deus querido, por todos os profissionais da área de saúde, Senhor, assim como nós temos feito todos os dias, principalmente por esses nomes que estão enrolados nesta lista aqui, Senhor. Ó Deus querido, que o Senhor possa, Deus querido, estar gerando, ó Deus querido, essa imunidade, ó Deus, e que eles continuem trabalhando, ó Deus querido, com garra, assim como tem trabalhado, e que o Senhor continue guardando eles, ó Pai querido, assim como o Senhor tem guardado, Senhor. Livra, ó Deus querido, em nome de Jesus, de todo o mal. Deus, eu quero declarar, ó Deus querido, vida na vida daqueles que estão no leito de hospital, Senhor. Ó Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor mesmo possa repreender todo espírito de morte nesta hora. Ó Deus querido, se tem alguém, ó Deus querido, nessa condição que está assistindo este vídeo agora, ó Deus querido, em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de morte na vida deste, Senhor. Ó Deus querido, e declaro, ó Deus querido, venha espírito de vida dos quatro cantos e inunde a casa agora, inunde este leito agora e traga vida nesta vida, em nome de Jesus. Eu declaro a paz do Senhor sobre a vida dessas pessoas, Senhor, e que teu amor, ó Pai, que o amor agape do Jeová Sabaote, que a graça salvífica do Filho Yeshua HaMashiach e as doces consolações do Ruach HaKodesh venha sobre a tua vida, meu irmão, sobre a tua vida, minha irmã, sobre a vida dos teus lá na tua casa e sobre a vida de todo o povo de Deus que está espalhado na face dessa terra. Que essas bênçãos recaiam no dia de hoje até ecoar na eternidade, em nome de Jesus. E quem recebe, diga amém, amém, amém e graças a Deus. Fica na paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Shalom.